Nesse vídeo, veremos como é que se faz a demonstração de equivalências lógicas. Vale a seguinte regrinha heurística. Suponha que você está numa situação de provar uma equivalência lógica. Uma equivalência lógica, no fundo, é uma implicação lógica que vale em ambos os sentidos. Então, o que essa regra diz é que, para provar uma equivalência, muitas vezes é interessante trabalhar separadamente com cada um dos lados da equivalência. No primeiro, nós provaríamos a ida e depois nós provaríamos a volta. Vejamos um exemplo. Considere essa proposição. Um número inteiro z é divisível por 6 se e somente se ele for simultaneamente divisível por 2 e por 3. Reparem que essa proposição envolve o conceito de divisibilidade. Então, vai ser conveniente que nós relembremos dessa definição. Um número inteiro z é dito divisível por um número inteiro não nulo d quando existir q pertencente a z tal que z igual a d vezes q. Como usual, temos que internalizar o significado dessa definição, indo além da mera definição algébrica. Temos que entender que z e d são números inteiros fixados e que, além disso, d é diferente de zero. E o z ele será dito divisível por d quando existe q pertencente a z, tal que z é igual a d vezes q. O que significa esse z é igual a d vezes q? Bom, essa variável q, ela precisa ser um número inteiro. Então, o que eu estou dizendo é que z é d vezes algum inteiro. Ou seja, dizer que z é divisível por d significa que z pode ser escrito como d multiplicado por algum inteiro, que é o que precisamos ter em mente na hora de fazer as demonstrações envolvendo esse conceito. Então, voltando à proposição, nós vemos que ela utiliza o termo se e somente se, que é uma das formas de expressar uma equivalência lógica. Observa que z é um número inteiro e que isso vai ser uma hipótese tanto para a ida quanto para a volta da proposição. E nessas condições, nós queremos mostrar que z é divisível por 6 se e somente se ele for simultaneamente divisível por 2 e 3. Temos que o termo se e somente se separa os dois lados da equivalência lógica. Então, o que nós queremos provar é isso daqui. Z é divisível por 6 se e somente se z é simultaneamente divisível por 2 e por 3. Ou seja, o que queremos provar é uma equivalência lógica. E conforme vimos agora há pouco, uma boa estratégia para provar uma equivalência lógica é provar separadamente cada lado da implicação. Ou seja, precisamos provar que essa implicação lógica aqui ela é verdadeira e também a implicação que vai no sentido oposto. Nós precisamos provar as duas. Bom, começaremos fazendo a implicação descendo. Em demonstrações escritas, é costume denotar que estamos provando a ida de uma equivalência lógica com esse símbolo aqui. Normalmente, coloca-se entre parênteses o símbolo de implicação, apontando no sentido cuja demonstração estamos a fazer agora. E, ao lado desse símbolo, faremos a prova da implicação lógica no sentido indicado. Bom, para fazer essa prova, convém prestar atenção na tese dessa implicação, que é essa daqui. Porém, dizer que z é simultaneamente divisível por 2 e por 3 claramente é a mesma coisa que dizer que
z é divisível por 2 e que z é divisível por 3. Então, reparem nesse e. Nós estamos naquela situação em que a tese é um e entre várias afirmações. E nós já vimos uma regra heurística que diz que, nesse tipo de situação, é comum que seja uma boa ideia provar cada uma das afirmações separadamente. Então, a estratégia vai ser, primeiro provar que z é divisível por 2, depois provar que z é divisível por 3. Bom, então, o nosso objetivo imediato é provar que z é divisível por 2. Conforme o conceito de divisibilidade, provar que z é divisível por 2 significa mostrar que z é 2 vezes algum inteiro, que aqui nós chamamos de x. Bom, e agora que está claro qual é o nosso objetivo, precisamos ver que hipóteses temos para tentar chegar a isso. A hipótese principal é que z é divisível por 6, o que, pelo conceito de divisibilidade, significa que z é 6 vezes algum inteiro. Ou seja, existe algum inteiro que nós chamaremos de q, tal que z é 6 vezes q. Já podemos começar a nossa demonstração escrevendo, então, como z é divisível por 6, então existe q inteiro, tal que z igual a 6 vezes q. Já usamos aquela que é praticamente a nossa única hipótese, então nós vamos agora apagar tudo e nos concentrar somente naquele que é o nosso objetivo, que é esse aqui. O que eu quero é concluir que z é 2 vezes x, aonde x é um número inteiro. Sendo que z é igual a 6 vezes q. E eu preciso, a partir disso, concluir que z é igual a 2 vezes um certo inteiro x. A questão é, como é que eu faço isso? Bom, como z é 6 vezes q, então z pode ser reescrito como 2 vezes 3q. A ideia é fazer esse x aqui ser esse 3q. Só que o x ele precisa ser inteiro. Então, nós precisamos ter alguma garantia de que esse 3q também seja inteiro. Mas é claro que é, já que 3 e q são números inteiros, e o produto entre dois números inteiros sempre resulta em um inteiro. Então, 3q realmente pertence a z. Agora é fazer um texto formal descrevendo esses passos. Então, nós escrevemos a definição de x como sendo 3 vezes q, explicitamos que x é um número inteiro, justificando isso adequadamente pelo fato de ser produto de dois inteiros. Então, esse termo rosa aqui é x, e, portanto, nós teremos z igual a 2 vezes x. Como z é 2 vezes x, e x é um número inteiro, então, pela definição de divisibilidade, o z vai ser divisível por 2. Então, nós conseguimos provar aquele que era o nosso objetivo imediato. Nós já fizemos a demonstração de que z era divisível por 2. Resta provar que z é divisível por 3. De maneira similar ao que foi feito anteriormente, a definição de divisibilidade diz que o que queremos é concluir que z é igual a 3 vezes y, onde y é um inteiro. Então, apagando o resto para focar nesse objetivo, vamos fazer de maneira muito parecida ao que fizemos antes. Como z é 6 vezes q, e eu quero concluir que z é 3 vezes um certo inteiro y, então,
vamos reescrever que z é 3 vezes 2q. Então, esse y aqui, ele vai ter que ser esse 2q aqui. Então, nós definimos y igual a 2q, de modo que y terá que ser um número inteiro, pois ele é um produto de dois inteiros. E teremos z igual a 3 vezes y, sendo y um número inteiro. Logo, z vai ser divisível por 3. Então, nós provamos a segunda afirmação que nós precisávamos. Ou seja, nós provamos as duas afirmações que constituíam a tese. E agora nós podemos escrever que z é simultaneamente divisível por 2 e por 3, conforme queríamos. Bom, então nós conseguimos provar que se z é divisível por 6, então z é divisível por 2 e por 3. Mas nós fizemos a demonstração apenas nesse sentido. O nosso objetivo aqui é demonstrar a equivalência lógica. Então, nós precisaremos fazer agora o outro sentido. Isso aí vai ser feito no próximo vídeo.